Cuidar da gravidez antes mesmo dela acontecer é um quesito importantíssimo para a segurança da mãe e do bebê. E quando a gestação já está em andamento, aí sim que é preciso ter mais cuidados. Vocês vão saber agora quais os exames indispensáveis durante a gestação. Eu converso agora com a doutora Renata Teixeira, ela é ginecologista e especialista em medicina fetal. Tudo bem, doutora Renata? Tudo bem, Natália. Obrigada pelo convite para participar desse teu programa. Nós que agradecemos para falar desse exame importantíssimo na gravidez. Durante toda a gravidez, o ultrassom ele é uma ferramenta muito importante, né, para acompanhar o desenvolvimento do bebê, enfim. Tem que ter muito cuidado com isso, com a realização desse exame. Perfeitamente. Ultrassonografia na gravidez é fundamental. Anda lado a lado com o acompanhamento do obstetra, tanto fazendo o diagnóstico como no segmento do bebê, avaliando o crescimento, avaliando os outros componentes, né, da gravidez que não só o feto, placenta, líquido. É um exame realmente fundamental. E tem uns que são bem importantes, né, durante a gestação? Exatamente, né? Tem alguns exames que eles são essenciais e não podem deixar de ser feitos. A quantidade de exames ao longo da gravidez, ela vai variar, dependendo do que a paciente já traz, né? Se já é um paciente com alguma patologia ou se é uma paciente completamente rígida, e vai depender de cada obstetra. Mas tem alguns exames em que a gente diz assim que são essenciais, fundamentais, que não podem deixar de ser feitos. E que são 3. O primeiro exame, no primeiro trimestre, que ele pode ser feito até 13 semanas e 6 dias. Esse exame ele serve tanto para a gente dizer que é uma gravidez que está dentro do útero, né, bem localizada, uma gravidez que quando a gente mede o bebezinho, o comprimento do bebê, a gente consegue dizer de quantas semanas aquela paciente está, né, se a regra dela era uma regra certa, correta ou não. E a gente também consegue avaliar a região anexial, que são os ovários, avaliar se não tem nenhuma outra patologia associada. O segundo exame que é bem importante, fundamental, é um exame que a gente agora chama ele de morfológico do primeiro trimestre. Antigamente conhecido como o exame da nuquinha, né? Hoje ele tem esse nome porque a gente nesse exame consegue avaliar tanto a morfologia do bebê, muitas coisas já são possíveis de ver nessa época, em torno de 12 semanas. Então, a gente já chama esse exame de exame morfológico do primeiro trimestre, porque tanto a gente consegue avaliar a morfologia do bebê, já avaliar alguns órgãos, né, a calota craniana, descartar algumas anomalias graves, que é a ausência da calota, alguns problemas do coração, a gente consegue ver estômago, bexiga, as partes do bebê já são formadinhas, então a gente vê membros. E nesse exame tem uma importância fundamental porque ele vai avaliar os riscos daquela paciente ter um bebê com anomalias dos cromossomos, as famosas síndromes, né? Então, se tem que escolher realmente um exame para fazer no primeiro trimestre, fazer nessa época entre 11 semanas a 13 semanas e 6 dias. É o morfológico. Morfológico do primeiro trimestre, né? Aquele Depois, famoso ultrassom da nuquinha. E depois é o segundo morfológico. O segundo morfológico ele é feito entre 20 a 24 semanas, para que a gente possa sim analisar como o bebê cresceu e como se desenvolveu até ali. Aí a gente vai avaliar a morfologia da cabeça, do cérebro, coração, coluna, super importante, avaliar os rins, ver posição também e crescimento dos membros, dedinhos, né? E junto com esse exame de 20 a 24 semanas, a gente também faz um exame transvaginal, que é importantíssimo para predizer se aquela paciente ela tem possibilidade de entrar em trabalho de parto antes do tempo, prematuro, que é a medida do colo do útero, ela é feita nesse momento. E se a gente fosse citar mais um, né? Qual o terceiro exame para a gente poder realizar? Seria um ultrassom no terceiro trimestre, entre 32 a 36 semanas. finalzinho, né? Basicamente para avaliar a posição do bebê e crescimento. Alguns pacientes evoluem com distúrbio de crescimento durante a gravidez, né, do bebê. São bebês pequenos, que algumas vezes eles vão ser doentes, outras vezes eles vão ser constitucionalmente só pequenos. E esse ultrassom ele consegue dizer para a gente como aquele bebê cresceu até o momento. E o que é que temos de inovação tecnológica, de imagem desse bebê? A área de ultrassonografia é igual às outras áreas da tecnologia, né? Sempre avançando, sempre melhorando, as empresas estão sempre melhorando, inovando as imagens e a gente tem que sempre trabalhar com máquinas, né, que vão
ganhando também essas novas tecnologias. Mas hoje o que a gente pode falar de novo, né, é que cada vez mais na área de ultrassonografia 3D, 4D, a gente consegue ver imagens mais bonitas, mais perfeitas. Dá pra sonhar, assim, já dá para, porque toda mãe fica com aquele desejo de saber, né, como é que vai ser o rostinho do bebê, vai parecer com quem, aí incrível como nesses exames 4D você já tem aquela noção bem mais exata. Exatamente, assim, importante para o exame 3D, 4D é fazer na época adequada, porque quando o bebê está muito grandinho, às vezes a gente não consegue uma janela muito boa de líquido amniótico para fazer uma boa imagem. Então, o ideal é fazer entre 26 a 30 semanas. E tem também aquele ultrassom que toda mamãe espera, que é para descobrir o sexo, né, doutora? Que é também mais para o comecinho. Isso, né? O sexo fetal, na verdade, o desenvolvimento da genitália, ele começa a partir de 13 semanas. Então, às vezes, quando ela vai fazer o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, por volta de 12, 13 semanas, que ele pode ser feito até 13 semanas e 6 dias, muitas vezes a gente já dá uma boa pista do que pode vir por aí. E é importante a gente relembrar aqui essa questão do pré-natal, que isso faz toda a diferença. Cada exame desse é muito importante para identificar problemas e até para resolver problemas, inclusive intrauterinos, não é, doutora? Exatamente, né? O pré-natal, ele é fundamental. Aliás, a gente não deve falar só de pré-natal, mas de uma consulta pré-concepcional, para que a gente possa identificar que mamãe, que grávida é essa, se vem uma gravidez de risco, o que a gente pode orientar para poder resolver os problemas. Então, alguns problemas a gente consegue resolver antes mesmo de a paciente engravidar e os outros a gente vai desenrolando ao longo da gravidez. Muito bem, muito obrigada, então, pela participação no programa e pelas informações aqui para as nossas gravidinhas. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.